Um milionário se disfarça de pobre e vai a um encontro às cegas para testá-la. O que acontece a seguir? Ele queria provar que o amor não existia e acabou provando o contrário. A garoa fina e persistente de São Paulo batia contra a imensa parede de vidro do apartamento de Arthur. Do 35º andar, no coração do Itaim Bibi, a cidade se estendia como um mar de luzes cinzentas, um reflexo perfeito do seu estado de espírito. Ele segurava uma taça de vinho tinto, um rótulo caríssimo que já não lhe trazia mais prazer, e observava o trânsito lento na Avenida Faria Lima. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: sucesso, reconhecimento e uma solidão que parecia tão vasta quanto a metrópole lá fora. O celular vibrou sobre a mesa de mármore. Era Lucas, seu único amigo de verdade, desde os tempos da faculdade, antes do primeiro milhão. E aí, cara, atrapalho? A voz de Lucas soou animada do outro lado da linha. Sai só se você tiver uma solução para o tédio existencial, respondeu Arthur, com um tom de ironia amarga. Lucas riu. Ele conhecia bem o amigo. Tenho algo melhor. Lembra que eu te falei da Sofia, a amiga da minha esposa? Consegui. Encontro às cegas, sexta-feira. E por favor, não estrague tudo. Ela é incrível. Genuína, sabe? Daquelas pessoas que ainda acreditam em alguma coisa. Arthur suspirou, passando a mão livre pelos cabelos. A palavra genuína soava como uma língua estrangeira. A última mulher com quem saiu perguntou sobre o modelo do seu carro antes de perguntar sobre o seu dia. A anterior fez uma pesquisa completa sobre sua empresa no Google, antes mesmo de se sentarem para jantar. Lucas, a gente já passou por isso. Elas veem o CEO, o dinheiro. Ninguém se interessa pelo Arthur. A Sofia não é assim. Ela é restauradora de arte, passa os dias recuperando a beleza em coisas que os outros descartaram. Ela não liga para a grana. Uma ideia perigosa, nascida do cinismo e de uma fagulha de esperança, começou a se formar na mente de Arthur. Ele se endireitou na poltrona de couro. E se ela não soubesse quem eu sou? E se eu não fosse o CEO? Houve um silêncio na linha. O que você está pensando, Arthur? Não inventa. Vou testá-la, disse ele, a voz subitamente firme. Vou encontrar com ela, mas não como eu. Vou como um cara normal, um freelancer, designer gráfico talvez. Alguém que rala para pagar as contas no fim do mês. Você tá maluco? Lucas protestou. Isso é mentira. Uma hora ela vai descobrir. Se ela for quem você diz que é, não vai se importar com o meu emprego. Se ela for como as outras, vai me dispensar antes da sobremesa e eu poupo meu tempo. É o teste perfeito. Me empresta seu carro, aquele Celta antigo. Vou buscá-la e levá-la a um lugar simples. Um boteco, sei lá. Lucas hesitou, mas conhecia a teimosia do amigo e a profundidade de sua desilusão. Talvez, apenas talvez, essa loucura pudesse funcionar. Tudo bem, mas se isso der errado, a culpa é sua. E trate de ser convincente, porque a Sofia percebe falsidade a quilômetros de distância. Ao desligar, Arthur se levantou e caminhou até o espelho. O reflexo mostrava um homem em uma camisa de seda e calças de grife, cercado por um luxo estéril. Ele se perguntou quem era o verdadeiro Arthur e se, despido de tudo aquilo, ainda sobraria alguém digno de ser amado. Pela primeira vez em anos, sentiu uma mistura de medo e excitação. O jogo estava prestes a começar. A noite de sexta-feira chegou com um ar abafado, típico do verão paulistano. O cheiro de asfalto molhado pela chuva de fim de tarde pairava no ar da Vila Madalena. Arthur estacionou o Celta de Lucas a 2 quadras do Bar do Pescador, um boteco clássico, com azulejos brancos, mesas de metal na calçada e o som animado de conversas misturado a um samba que tocava baixo no rádio. Ele vestia uma camiseta básica, jeans e um par de tênis gastos que Lucas lhe emprestou. Cada fibra do seu corpo se sentia deslocada, como um ator em um palco desconhecido. Ele entrou e escolheu uma mesa nos fundos, de onde podia observar a porta. Pediu um chopp e sentiu o suor frio na nuca. E se ela não viesse? Pior, e se ela viesse e o achasse um fracassado? A ironia da situação o atingiu em cheio. Ele, que comandava reuniões com investidores internacionais, estava apavorado com um encontro às cegas em um bar pé sujo. 10 minutos depois ela entrou. Arthur soube que era ela no instante em que a viu. Sofia não usava roupas de grife nem maquiagem pesada. Vestia um vestido florido simples,
sandálias rasteirinhas e carregava uma bolsa de lona. Seus cabelos cacheados estavam presos em um coque frouxo e seu sorriso, ao olhar ao redor procurando por ele, iluminou o ambiente. Havia nela uma calma, uma autoconfiança que não vinha de status, mas de dentro. Ele se levantou e acenou. Ao se aproximar, o sorriso dela se alargou. Arthur? Prazer, Sofia. O prazer é meu. Desculpe o lugar, espero que não se importe. Pensei em algo mais autêntico. Eu adorei, disse ela, sentando-se e olhando ao redor com genuíno interesse. Lugares assim têm mais histórias para contar do que qualquer restaurante chique da moda. A resposta dela o desarmou. A conversa fluiu com uma facilidade que ele não experimentava há anos. Ele falou sobre seu trabalho como designer, inventando projetos e clientes, sentindo um nó de culpa na garganta a cada mentira. Mas Sofia não fazia perguntas sobre dinheiro ou sucesso. Ela perguntava sobre sua criatividade, sobre o que o inspirava. Por sua vez, ela falou sobre seu ofício com uma paixão contagiante. Descreveu o processo minucioso de remover camadas de verniz envelhecido de uma pintura do século XIX, a emoção de redescobrir uma cor que estava escondida há 200 anos. Seus olhos brilhavam ao falar do diálogo que tinha com cada peça, tentando entender a intenção do artista original. É como dar voz a algo que estava em silêncio por muito tempo. Ela concluiu tomando um gole de sua cerveja. Arthur estava fascinado. Ela via beleza no que era velho, no que estava quebrado. Enquanto ele vivia em um mundo de inovação e descarte, onde tudo era substituível, ela dedicava a vida a preservar. Eles pediram uma porção de pastéis e dividiram como se fossem velhos amigos. Riram de histórias sobre as peculiaridades de São Paulo. Descobriram um amor em comum por parques e livrarias de rua. Em um momento, um silêncio confortável se instalou entre eles. Ela o olhava com uma curiosidade terna, e ele sentiu uma conexão que não tinha nada a ver com sua conta bancária. Era real, e por isso mesmo aterrorizante. Ela estava gostando do Arthur Designer, o cara simples que a levou a um boteco. Mas o que aconteceria quando ela descobrisse a verdade? Aquele encontro, que começou como um teste cínico, estava se transformando em algo muito mais complicado. Ele queria vê-la de novo, mas a base de tudo era uma farsa. O segundo encontro foi ideia dela. Quero te mostrar um pouco do meu mundo, Sofia disse por mensagem, com um emoji de pincel. No domingo, eles se encontraram na Praça Dom Orione, no coração do Bexiga, para a famosa feira de antiguidades. O ar vibrava com o som de um chorinho tocado por músicos de rua, o cheiro de pastel de feira e a cacofonia de vozes de vendedores e compradores. Para Arthur, acostumado com ambientes assépticos e silenciosos, era um mergulho em um universo sensorialmente avassalador. Sofia estava em seu elemento. Com um brilho nos olhos, ela o puxava pela mão entre as barracas, parando para admirar um conjunto de xícaras de porcelana lascadas, um abajur de latão com a cúpula gasta, uma coleção de cartões postais amarelados pelo tempo. Para ele, eram apenas objetos velhos. Para ela, eram cápsulas de história. Olha isso, Arthur, disse ela, pegando um pequeno binóculo de ópera feito de madrepérola. Imagina quantas peças, quantos dramas, quantas histórias de amor isso aqui já assistiu do alto de um camarote do Teatro Municipal. Ele sorriu, genuinamente encantado, não pelo objeto, mas pela paixão dela. Era como se ela enxergasse uma dimensão que para ele era invisível. Ele, que vivia focado no futuro, na próxima inovação, no próximo milhão, nunca parava para olhar para trás. Com Sofia, o passado parecia ter uma textura, um peso, uma beleza que ele começava a apreciar. Enquanto caminhavam, a conversa se aprofundava. Ele continuava a construir sua persona fictícia, o Arthur Designer, que morava em um apartamento alugado na Vila Mariana e sonhava em um dia ter seu próprio estúdio. Cada mentira parecia uma pequena pedra que ele colocava no bolso, e ao final do dia, sentia o peso delas afundando sua consciência. Sentaram-se em um banco para tomar um caldo de cana. Sofia virou-se para ele, o sol da tarde filtrando-se pelas árvores e salpicando o seu rosto de luz. E você? Qual o seu maior medo? Ela perguntou de repente, sem rodeios. A pergunta o pegou de surpresa. Seu maior medo era exatamente o que estava vivendo.
ser amado apenas por seu dinheiro. Mas ele não podia dizer isso. Acho que o de não conseguir deixar uma marca, de passar pela vida e não fazer nada que realmente importe. A resposta saiu mais sincera do que ele pretendia. Era uma verdade, ainda que incompleta. Sofia assentiu, pensativa. Eu entendo. Às vezes acho que meu trabalho é isso, preservar a marca que outros deixaram. Mas meu medo é o de perder a capacidade de me encantar. Deixar que o cinismo do mundo me transforme em alguém que não reconhece mais a beleza nas coisas pequenas. As palavras dela o atingiram como um soco. Cinismo. Era a armadura que ele vestia todos os dias. Naquele momento, ao lado dela, sentia uma vontade avassaladora de se despir, de confessar tudo. De dizer: meu nome é Arthur Monteiro, eu sou dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país e estou morrendo de medo de você me odiar quando descobrir. Mas o medo o paralisou. O medo de ver aquele encanto nos olhos dela se transformar em decepção. No final da tarde, ele a deixou na porta de casa. A luz do apartamento dela, simples e aconchegante, estava acesa. Antes que ela saísse do carro, ele a segurou delicadamente pelo braço. Sofia, eu adorei hoje. Eu também. Ela sorriu e a proximidade era quase elétrica. Ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, hesitante, mas carregado de uma emoção que ele não sentia há muito tempo. Era leve, puro. E, no entanto, para Arthur, nunca algo tão leve pareceu tão pesado. Cada segundo de felicidade era um segundo a mais de mentira. A segunda-feira chegou como uma bofetada de realidade. Às 9 da manhã, Arthur estava em uma sala de reuniões no topo de seu arranha-céu corporativo. O ambiente era frio. O ar-condicionado zumbia baixo e as paredes de vidro mostravam uma São Paulo distante e silenciosa. Na mesa oval de mogno, advogados e diretores discutiam uma aquisição de 9 dígitos. Arthur deveria estar liderando a conversa, mas sua mente estava em outro lugar. Estava no cheiro de pastel da feira do Bexiga, no som do chorinho, no calor do sorriso de Sofia. Seu celular vibrou discretamente. Uma mensagem dela. Bom dia, pensando no binóculo de madrepérola. Espero que sua semana seja mais interessante que a dele. Ele sorriu para a tela, um sorriso tão fora de lugar naquela sala austera que seu diretor financeiro, um homem grisalho e sério, o olhou com estranheza. Arthur pigarreou, forçando-se a voltar para a realidade. Prossigam com a due diligence. Quero o relatório completo até sexta, disse ele, com a voz firme de CEO, uma voz que parecia pertencer a outra pessoa. Durante a semana, ele viveu uma vida dupla. De dia, era Arthur Monteiro, o empresário implacável que negociava milhões. À noite e em cada mensagem trocada, ele era o Arthur de Sofia, o designer sensível que discutia com ela sobre filmes independentes e a melhor padaria da cidade. A transição entre os dois mundos era esquizofrênica. Ele trocava o terno caro pela camiseta básica no carro, escondia o relógio de luxo no porta-luvas. Na quarta-feira, Lucas o chamou para um café. E então? Perguntou o amigo, sem rodeios. Como está indo o teste? Arthur mexeu o açúcar em seu expresso, evitando o olhar de Lucas. Deixou de ser um teste. Eu sabia. Você está se apaixonando por ela, não está? Arthur, isso está indo longe demais. Você precisa contar a verdade. Quanto mais você espera, pior vai ser o tombo, para vocês dois. Eu sei, Lucas, mas como eu faço isso? Oi, Sofia. Tudo o que eu te contei é mentira. Aliás, eu sou milionário. Ela vai se sentir uma idiota. Vai achar que eu estava brincando com ela. E não estava? No começo, Lucas o desafiou. A pergunta pesou no ar. Arthur não tinha resposta. O ponto de ruptura quase aconteceu no sábado seguinte. Ele e Sofia haviam combinado de se encontrar em uma grande livraria na Avenida Paulista. Enquanto ele a esperava perto dos caixas, seu olhar vagou para a prateleira de revistas, e lá estava seu rosto, estampado na capa da principal revista de negócios do país. A manchete gritava: o visionário solitário Arthur Monteiro e o império de 1 bilhão da Tecnova. Seu sangue gelou. Ele olhou para a porta desesperado e a viu entrando, sorrindo ao procurá-lo. Em um movimento de puro pânico, ele agarrou um livro qualquer da pilha mais próxima. Um romance de capa chamativa, e o posicionou na frente das revistas, bloqueando a visão de sua própria foto. Oi,
disse ela chegando e lhe dando um selinho. Desculpe o atraso. O metrô estava lotado. O que é isso? Lendo um romance de banca? Não sabia que você fazia o tipo romântico. Ah, só estava curioso, gaguejou ele, colocando o livro de volta no lugar, mas mantendo-se estrategicamente entre ela e a prateleira fatal. Ele a guiou para o interior da loja, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Foi por pouco. 1 segundo de diferença, e tudo teria desmoronado ali mesmo. Naquele instante, ele entendeu que não estava mais no controle. A sua mentira tinha criado vida própria, e agora ele vivia sob a ameaça constante de ser desmascarado, não por uma confissão, mas por um acaso do destino. O jogo havia acabado. O que restava era um homem apaixonado, vivendo em um castelo de cartas prestes a ruir. O ateliê de Sofia ficava no andar de cima de um sobrado antigo na Vila Romana, um bairro que ainda guardava o ar de uma São Paulo mais calma. O espaço era um caos organizado, banhado pela luz dourada que entrava por uma clarabóia. O cheiro de solvente, óleo de linhaça e poeira de madeira pairava no ar, um perfume que para Arthur, surpreendentemente, começava a significar conforto. Ele a observava trabalhar em uma grande tela. Seus movimentos eram precisos e delicados, como os de uma cirurgiã salvando uma vida. Ele havia levado café e pão de queijo, uma desculpa para vê-la em seu habitat natural. Enquanto ela retocava uma área danificada da pintura, ele se sentia um intruso em seu próprio teatro. Ele amava a paz daquele lugar, a dedicação dela, a mulher que ela era ali, cercada por sua arte, e odiava o homem que ele era ali, uma fraude. Ficou perfeito, disse ele, admirando o resultado. Você realmente traz as coisas de volta à vida. Sofia sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ela largou o pincel fino e limpou as mãos em um pano manchado de tinta. Havia uma sombra de preocupação em seu rosto que ele não tinha visto antes. O que foi? Perguntou ele, a voz subitamente séria. Ela suspirou e caminhou até uma pequena mesa, pegando um envelope. Entregou-o a ele. Era uma notificação formal. O proprietário do prédio, um senhor idoso, havia falecido, e os herdeiros decidiram vender o imóvel para uma construtora. Todos os inquilinos tinham 60 dias para desocupar. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. 60 dias. Mas... e o seu trabalho? E tudo isso? Ele gaguejou, olhando ao redor para as telas, os cavaletes, os potes de pigmento. Era a vida dela. Eu não sei. A voz dela era baixa, mas firme. Havia mais resignação do que pânico. Já estou procurando outros lugares, mas os aluguéis em São Paulo são impossíveis. Um espaço como este, com a luz certa, é raro e caro. O que eu ganho mal cobre minhas despesas. Eu estava pensando em começar um financiamento coletivo, talvez. Enquanto ela falava sobre suas opções, uma fúria impotente cresceu dentro de Arthur. O problema dela tinha uma solução tão simples, tão ridiculamente fácil para ele. Ele poderia comprar o prédio inteiro com o que gastava em despesas de cartão de crédito em um mês. Poderia montar para ela o ateliê mais moderno do país e ela nunca mais se preocuparia com um aluguel na vida. Mas ele não podia. O Arthur Designer não podia. O que ele poderia oferecer? Palavras de consolo? Ajuda para encaixotar as coisas? A ironia era esmagadora. Ele, um dos homens mais poderosos da cidade, estava reduzido a um espectador inútil, justamente quando a mulher que amava mais precisava de apoio. Nós vamos dar um jeito, disse ele, e as palavras soaram ocas até para seus próprios ouvidos. Eu posso te ajudar a procurar, a criar a página do financiamento. Ela lhe deu um sorriso agradecido, mas cansado, e o abraçou. Obrigada, Arthur. Só ter você aqui já ajuda muito. Enquanto a segurava, ele se sentiu o pior dos mentirosos. Seu disfarce, criado para protegê-lo da superficialidade, agora o impedia de ser o parceiro que queria ser. A mentira não era mais um escudo, era uma jaula. E ele percebeu que, ao tentar testar o caráter dela, estava apenas revelando a falha no seu. Aquele problema não era apenas uma notificação de despejo, era uma rachadura na tela perfeita que ele havia pintado, e ele sabia que, em breve, tudo iria se estilhaçar. O convite para jantar na casa de Lucas e Clara, sua esposa, era inevitável. Clara era a melhor amiga de Sofia
e a arquiteta do encontro às cegas. Para eles, seria a primeira vez que sairiam como um casal oficial entre amigos. Para Arthur, parecia uma emboscada. A casa deles, um apartamento charmoso em Pinheiros, era o oposto do seu lar minimalista e frio. Era cheia de vida, livros empilhados, fotos de viagens, o cheiro de molho de tomate e manjericão vindo da cozinha. Lucas o recebeu com um abraço e um olhar que dizia: "Cuidado, a noite começou bem." Sofia e Clara conversavam animadamente na sala, enquanto Arthur tentava ajudar Lucas com o vinho, sentindo-se um peixe fora d'água. Ele estava acostumado a jantares de negócios, onde cada palavra era calculada. Ali, a espontaneidade era a regra, e isso o deixava aterrorizado. Sentaram-se à mesa. A comida estava deliciosa, o vinho fluía, e as risadas eram genuínas. Mas sob a superfície, a tensão era palpável para Arthur. "Então Sofia me contou do problema do ateliê", disse Clara com um tom solidário. "É um absurdo o que as construtoras fazem com os prédios históricos da cidade." "Já estou correndo atrás", respondeu Sofia otimista. "Mas é complicado." Clara olhou para Arthur. "E você, Arthur? Como anda a vida de freelancer? O mercado de design está bom?" Arthur sentiu todos os olhares sobre si. Está estável. Um projeto aqui, outro ali. A gente se vira." Lucas, tentando desviar o assunto, interveio. "Vocês viram o último filme daquele diretor coreano? É genial." Mas Clara, com a melhor das intenções, não percebeu o sinal de perigo. "Sabe, eu estava pensando... Meu escritório de arquitetura às vezes contrata designers para projetos de identidade visual. Talvez eu pudesse indicar seu nome, Arthur. Você tem um portfólio que possa me mandar?" O garfo de Arthur parou a centímetros da boca. Um portfólio. Ele não tinha um portfólio. Ele era um mentiroso. O silêncio na mesa durou apenas um segundo, mas para ele foi uma eternidade. "Claro!" ele conseguiu dizer, a voz um pouco mais aguda que o normal. "Estou atualizando algumas coisas nele, mas te mando assim que terminar." Sofia o olhou com um sorriso orgulhoso, alheia ao pânico em seus olhos. "O trabalho dele é incrível, Clara. Ele tem um olhar muito sensível." Cada elogio dela era como uma facada. Mais tarde, enquanto tomavam café na sala, o golpe final veio de uma fonte inesperada. Lucas, tentando preencher um silêncio, comentou sobre um artigo que lera. "É impressionante o crescimento dessas startups de tecnologia. Tem uma matéria enorme sobre o cara da Tecnova, aquele Arthur Monteiro. O cara é um bilionário recluso, ninguém nem sabe como ele é. Dizem que ele é obcecado por privacidade." Sofia riu. "Imagina viver assim? Cercado de dinheiro, mas sozinho. Prefiro 1000 vezes a minha vida com os meus perrengues, mas com pessoas de verdade ao redor." Arthur sentiu o ar faltar. Ele apenas assentiu, incapaz de formular uma palavra. A volta para casa foi silenciosa. A leveza que sempre existia entre eles havia desaparecido, substituída por uma quietude pesada. Ele estacionou o Celta em frente ao prédio dela. A noite estava fria, e o vapor da respiração deles se condensava no ar. Antes de sair, Sofia virou-se para ele no banco do passageiro. Seu rosto estava sério sob a luz alaranjada dos postes. "Arthur, está tudo bem?" "Sim, claro. Por quê?" Ele mentiu, o coração acelerado. "Não sei. Você ficou estranho o jantar inteiro. Parecia... distante. E quando a Clara pediu seu portfólio, você quase engasgou. Tem alguma coisa que você não está me contando?" Era isso, o momento que ele tanto temia. A pergunta direta, honesta, vinda da mulher que ele estava enganando. Ele olhou nos olhos dela, olhos que só lhe mostraram confiança e carinho, e soube que não conseguiria sustentar mais nenhuma mentira. O castelo de cartas estava desmoronando. A pergunta de Sofia pairou no ar denso e frio dentro do Celta. "Tem alguma coisa que você não está me contando?" Não era uma acusação, mas um convite. Um último convite à honestidade. Arthur sentiu o nó em sua garganta se apertar. Ele podia tentar desviar, inventar mais uma desculpa, mas olhou para o rosto dela. A testa levemente franzida em preocupação, a sinceridade em seu olhar, e soube que o jogo havia terminado. Continuar mentindo não seria apenas covardia, seria um insulto à inteligência e à integridade dela. Ele desligou o motor do carro e o silêncio que se instalou foi absoluto.
quebrado apenas pelo zumbido distante da cidade. Ele virou o corpo no banco, encarando-a de frente. Sim, disse ele, a voz rouca, quase um sussurro. Tem muita coisa que eu não te contei. Sofia esperou, o corpo tenso. Ele respirou fundo, buscando as palavras que ensaiara e descartara 1000 vezes em sua mente. Para começar, meu nome completo é Arthur Monteiro, e eu não sou designer gráfico. Ela o olhou, confusa. Monteiro? Como... Sim, ele a interrompeu antes que ela completasse. Como o da Tecnova, o da revista. A confusão no rosto de Sofia lentamente se transformou em choque, depois em incredulidade. Um pequeno riso escapou de seus lábios. Um riso sem alegria, de puro espanto. Não, isso é uma piada. Que brincadeira é essa, Arthur? Não é uma brincadeira, Sofia. Eu sou o dono da Tecnova. O apartamento no Itaim, os carros, as viagens, tudo aquilo que a gente ria e chamava de vida de rico. É a minha vida. Ele observou a cor se esvair do rosto dela. Os olhos dela, que sempre o olhavam com carinho, agora o examinavam como se ele fosse um estranho, um enigma perigoso. Por quê? A voz dela era frágil, quase inaudível. Era a pergunta que ele mais temia. Porque eu estava cansado. Cansado de mulheres que só se interessavam pelo meu saldo bancário. Cansado de nunca saber se gostavam de mim ou do que eu podia proporcionar. Quando o Lucas me falou de você, de como você era genuína, eu tive essa ideia. Estúpida, cínica. Eu queria fazer um teste. A palavra teste atingiu o alvo. O choque no rosto de Sofia se solidificou em uma máscara de dor e, em seguida, de raiva fria. Um teste? Ela repetiu, a voz agora firme, cortante. Então era isso que eu era para você? Um experimento social? Você me levou para um boteco, me deixou falar dos meus problemas de dinheiro, do meu medo de perder o ateliê, enquanto você podia comprar o quarteirão inteiro com o troco do seu café da manhã. Você ficou me assistindo, me analisando. Não, no começo talvez, mas depois do primeiro encontro, tudo mudou. Sofia, eu me apaixonei por você, pela mulher que sentou naquele boteco comigo, pela mulher que se encanta com um binóculo velho. Nada daquilo foi mentira. O que eu sinto por você é a única coisa verdadeira em tudo isso. Verdadeira? Ela retrucou, a voz embargada. Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você diz agora? Cada conversa, cada risada, foi tudo baseado numa farsa. Você não só mentiu sobre quem você é, Arthur. Você me usou. Você me fez de boba na frente dos meus melhores amigos. A Clara me oferecendo ajuda, um portfólio. Que humilhação. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto dela e Arthur sentiu seu coração se partir. Ele estendeu a mão para tocá-la, mas ela recuou como se ele fosse feito de fogo. Não encosta em mim. Ela abriu a porta do carro, o ar gelado da noite invadindo o espaço confinado. Sofia, por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Ela se virou, o rosto molhado e endurecido pela mágoa. Que você achou que tinha o direito de brincar com a minha vida para aplacar suas inseguranças de menino rico? Fique com seu dinheiro, Arthur. Eu prefiro os meus perrengues e a minha dignidade. Ela bateu a porta do carro. Ele a observou atravessar a rua e desaparecer na portaria do prédio sem olhar para trás. Arthur ficou sozinho no silêncio do carro. Um silêncio agora preenchido pelo peso esmagador da verdade. Ele havia conseguido o que queria. Encontrou alguém que não se importava com seu dinheiro e a perdeu justamente por causa dele. Arthur não se lembrava de como dirigiu de volta para casa. O Celta, antes um símbolo de sua farsa divertida, agora parecia a carcaça de seu fracasso. Ao entrar em seu apartamento gigantesco e silencioso, a vista panorâmica de São Paulo, que antes lhe dava uma sensação de poder, agora parecia zombar de sua solidão. Ele era o rei de um castelo vazio. Ele serviu uma dose de uísque, mas a bebida não tinha gosto. Andou pela sala, passando a mão pelos móveis de design, pelas obras de arte contemporânea que valiam mais do que o prédio de Sofia. Pela primeira vez, ele não via valor em nada daquilo. Eram apenas coisas. Objetos frios e mudos que não podiam preencher o vazio que a ausência dela havia criado. Pegou o celular. Uma mensagem digitada e apagada dezenas de vezes. Me perdoa. Vamos conversar. Eu errei. Nenhuma parecia suficiente. Ele finalmente enviou um simples.
Sofia, por favor, me deixa consertar isso. A resposta veio minutos depois. Uma única palavra que o devastou. Não. Do outro lado da cidade, Sofia entrou em seu apartamento e se encostou na porta, deslizando até o chão. A raiva que a sustentara na rua deu lugar a uma dor profunda e avassaladora. Era como se o chão tivesse sido puxado debaixo de seus pés. O homem por quem estava se apaixonando não existia. Era uma construção, um personagem. Ela olhou ao redor, para seu pequeno mundo. As telas encostadas na parede, os livros empilhados, o vestido florido jogado sobre uma cadeira. Tudo parecia manchado pela mentira dele. Cada lembrança dos últimos encontros agora era dolorosa. O passeio na feira, o beijo no carro, as conversas sobre sonhos e medos, tudo era uma encenação? Seu celular tocou. Era Clara. E aí, chegou bem? A voz animada da amiga soou. Sofia não conseguiu responder. Um soluço escapou. Sofia? O que aconteceu? O tom de Clara mudou instantaneamente para preocupação. Entre lágrimas, Sofia contou tudo. A mentira, a identidade dele, o teste. Do outro lado da linha, o silêncio chocado de Clara foi seguido por uma explosão de indignação. O quê? Aquele canalha? E o Lucas? Ele sabia disso? Eu não sei, Clara. Eu não sei de nada. Eu me sinto tão estúpida. Você não é estúpida! A amiga a corrigiu com ferocidade. Você foi enganada. Ele é o idiota da história. Um bilionário com problemas de confiança que resolveu usar minha melhor amiga como terapia? Ah, ele vai me ouvir. Desligaram e Sofia se sentou no sofá, abraçando os joelhos. A notificação de despejo sobre a mesinha de centro parecia uma piada de mau gosto. Ela se preocupava com um problema tão concreto, tão real, enquanto vivia uma fantasia fabricada por um homem que poderia resolver aquilo com um telefonema. A sensação de impotência e humilhação era sufocante. O celular de Arthur vibrou novamente. Era Lucas. Cara, a Clara me ligou, ela está furiosa. O que diabos você fez? Eu contei a verdade, respondeu Arthur, a voz vazia. Houve um longo suspiro do outro lado. Eu te avisei, Arthur. Eu te avisei que seria assim. Eu sei. E agora? O que eu faço? Agora? Agora você dá espaço a ela, disse Lucas, o tom mais suave de amigo. Não tem atalho, não tem compra, não tem solução de CEO para isso. Você quebrou a confiança dela. A única coisa que talvez conserte isso é o tempo. E talvez nem ele consiga. Arthur desligou e olhou pela janela. A garoa havia voltado a cair, borrando as luzes da cidade. Ele tinha a verdade. E a verdade o havia deixado completamente sozinho. As semanas seguintes foram um borrão de caixas de papelão e cheiro de poeira para Sofia. Desmontar o ateliê era como desmontar a si mesma. Cada pincel guardado, cada tela embrulhada era uma pequena morte. A dor da mentira de Arthur havia se transformado em uma melancolia persistente, uma camada de cinza sobre tudo. Ela ignorava as mensagens dele, que passaram de súplicas desesperadas a um eventual silêncio resignado. Enquanto isso, Arthur vivia em seu próprio purgatório. A solidão em seu apartamento de luxo nunca fora tão palpável. Ele tentou mergulhar no trabalho, mas as planilhas e projeções de lucro pareciam insignificantes. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Prefiro 1000 vezes a minha vida, com os meus perrengues. Ele finalmente entendeu que, ao tentar fugir da superficialidade, ele havia se tornado a pessoa mais superficial de todas, julgando o mundo inteiro antes de dar a ele uma chance. Uma manhã, atormentado pela impotência, ele se recusou a aceitá-la. Ele não podia consertar o coração partido de Sofia com dinheiro, mas talvez pudesse usar seus recursos de outra forma. Ele convocou sua equipe jurídica, não para uma aquisição, mas para uma missão diferente. Quero que vocês investiguem a venda do prédio na Vila Romana, número 432. Discretamente, ele instruiu. Analisem o contrato dos inquilinos, a legalidade da notificação de despejo, a situação do zoneamento. Encontrem qualquer brecha, qualquer irregularidade. Seus advogados, acostumados a fusões bilionárias, ficaram perplexos, mas obedeceram. Em poucos dias, eles encontraram o que procuravam. O prédio, por sua idade e características arquitetônicas, era elegível para um processo de tombamento histórico.
algo que os herdeiros deliberadamente ignoraram para facilitar a venda para a construtora. Além disso, a notificação de despejo continha falhas processuais. Arthur agiu. Ele contratou, através de uma firma de fachada, para garantir seu anonimato, um dos melhores escritórios de advocacia de São Paulo, especializado em direito imobiliário e patrimônio histórico. A orientação era clara: oferecer assessoria jurídica gratuita a todos os inquilinos do prédio para que pudessem lutar por seus direitos. Ele não queria comprar o prédio. Ele queria dar a eles as ferramentas para que pudessem se defender. Era a coisa certa a se fazer. Não era um presente para Sofia, mas um ato de reparação. Uma semana depois, Sofia estava fechando mais uma caixa quando ouviu uma comoção no corredor. Seu vizinho, um relojoeiro idoso, batia de porta em porta, eufórico. "Você viu? Recebemos a carta. Tem um escritório de advocacia nos representando, de graça. Eles dizem que a venda pode ser embargada e que podemos iniciar o processo de tombamento do prédio." Sofia pegou o envelope que ele lhe estendia, incrédula. Leu o documento. O nome de um escritório renomado estampado no topo. Era real. Uma onda de alívio e esperança a percorreu, a primeira emoção positiva que sentia em semanas. Por um momento, ela se permitiu sorrir. A luta não estava perdida. Alguém, um anjo anônimo, havia lhes dado uma chance. O pensamento de Arthur cruzou sua mente por um instante fugaz, mas ela o afastou. Não podia ser. Aquilo seria mais uma de suas manipulações. Era só uma coincidência. Uma feliz e maravilhosa coincidência. A batalha legal se arrastou por mais um mês. Com a representação de peso, os inquilinos ganharam uma liminar que suspendia a ordem de despejo. A notícia de que o processo de tombamento havia sido oficialmente protocolado foi a vitória final. O prédio estava salvo. O ateliê de Sofia estava salvo. A comemoração foi no corredor do prédio, com bolo e guaraná. Em meio à alegria contagiante dos vizinhos, Sofia sentia uma inquietação. A gratidão pelo benfeitor anônimo se misturava a uma dúvida persistente. Era bom demais para ser apenas sorte. Naquela noite, ela ligou para Clara. "Eu preciso saber", disse Sofia direta. "Você acha que o Lucas sabe de alguma coisa sobre isso?" Houve uma pausa do outro lado. "Sofia, eu não queria te contar, mas o Lucas me disse. Foi o Arthur. Ele organizou tudo, mas fez questão de que o nome dele nunca aparecesse." O mundo de Sofia parou por um instante. Não era manipulação, era ajuda. Silenciosa, anônima, sem pedir nada em troca. Ele não tentou comprar o prédio para ela, o que a teria humilhado. Ele deu a ela e a todos os outros o poder de lutar. Ele a ouviu. Ele a entendeu. No dia seguinte, ela lhe mandou uma mensagem. "Podemos nos encontrar?" "No Parque Ibirapuera, perto do lago. Às 16 horas. Arthur sentiu o coração disparar ao ler. Ele respondeu com um simples "Estarei lá." Ele a viu de longe, sentada em um banco de frente para a água. A mesma simplicidade que o encantara no primeiro dia. Ele se aproximou devagar, as mãos nos bolsos, o nervosismo de volta como no primeiro encontro. "Oi", disse ele. "Oi", ela respondeu sem sorrir, mas sem hostilidade. "Eu sei que foi você. O advogado, o prédio. Obrigada." Não foi nada. Era o certo a se fazer. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, observando os patos no lago. O ar úmido da tarde paulistana os envolvia. "Por que você não me contou?" ela perguntou finalmente. "Porque não era para você me agradecer ou me perdoar por isso", ele respondeu, olhando para ela pela primeira vez. Havia uma honestidade crua em seus olhos. "Eu fiz porque eu finalmente entendi o que você quis dizer naquela noite, sobre ter uma vida com pessoas de verdade, sobre lutar pelas coisas. Eu agi como um covarde, Sofia. Criei uma mentira porque tinha medo de ser rejeitado pelo que eu tenho, mas acabei sendo rejeitado pelo que eu fiz. E foi merecido." A sinceridade dele a desarmou. A mágoa que ela guardara por tanto tempo começou a se dissipar, dando lugar a uma compreensão melancólica. "Eu me apaixonei pelo cara que me levou num boteco, Arthur. O cara que se interessou pela minha paixão por coisas velhas. Não sei se esse cara existe de verdade." "Ele existe", disse Arthur, a voz firme. "Ele só estava escondido debaixo de um monte de medo e cinismo. Você o encontrou.
E eu não quero perdê-lo de novo. Eu não posso apagar a mentira, Sofia. Mas se você me der uma chance, eu juro que posso construir uma verdade com você. Do zero. Sem testes, sem disfarces. Só eu. Sofia o encarou, vendo o milionário, o mentiroso e também o homem vulnerável que estava ali, despido de suas defesas. A ferida ainda estava lá, mas talvez, como as pinturas que ela restaurava, pudesse cicatrizar. Talvez a beleza estivesse justamente em aceitar as imperfeições. Ela se levantou do banco e um pequeno sorriso, o primeiro em muito tempo, surgiu em seus lábios. Então, Arthur Monteiro, quer tomar um café? Sem segredos dessa vez. Ele se levantou e a esperança, genuína e aterrorizante, preencheu seu peito. Eu adoraria. Enquanto caminhavam lado a lado, sob as árvores do parque, não havia certeza de um final feliz, apenas a possibilidade de um começo honesto. E pela primeira vez para ambos, isso era mais do que suficiente.